Bom dia, mulher plena, paz do Senhor, tudo bem? Espero que você esteja cada vez melhor. Hoje é dia 23 de março e eu separei dois versículos aqui dos Provérbios 23, os versículos 13 e 14. Vamos ler juntas? Não deixe de corrigir a criança. O castigo com a vara não prejudica a criança. Castigue-a com a vara e você se a livrará da sepultura. Forte, né, gente? Ontem eu experimentei duas situações distintas com crianças. Eu não fui convidada a interagir nas situações, eu estava como uma observadora ali no processo, mas eu fiquei pensando como nós temos o poder de destruir apenas não nos posicionando enquanto adultos diante daquela situação. Então, que nessa manhã a gente possa refletir que pessoas nós temos sido para essas crianças. Nós temos agido com maturidade, com discernimento, com sabedoria para auxiliá-las nesse processo de construção da personalidade, do caráter, do pensamento crítico, ou nós simplesmente temos nos eximido de efetivamente agir diante delas, porque elas não têm capacidade emocional para discernir entre o certo e o errado, elas não têm habilidades ainda que se fazem necessário para a vida. Então, que a gente possa efetivamente refletir se nós temos feito a diferença ou se nós temos sido coniventes com a construção de pessoas desequilibradas e pouco preparadas para a vida, sabe? Uma das situações me deixou assim um pouco chocada. Era uma criança no meio da rua, a avó estava indo buscá-la na escola, estava com um pequenininho e ele já estava no carro, e a criança começou a fazer pirraça porque queria que a avó voltasse com o irmão no colo tantos metros do carro para a criança abrir a porta do carro, e aí a avó acionava o controle, a criança fazia pirraça e o carro fechava novamente, e aquela cena se perpetuou assim por algum tempo, e eu fiquei de longe observando a situação, e a avó praticamente implorando a criança, que não devia ter mais de 4 anos, para deixar a avó entrar no carro com o pequenininho. E aí a criança gritava, esperneava e xingava a avó. E eu fiquei me questionando por que essa avó não repreende essa criança. Por que ela não diz: ô fulaninho, você me respeita, eu sou sua avó, se coloca no seu lugar. Como a minha mãe ou a minha avó ou qualquer adulto, quando eu era criança, iria ter feito comigo. Mas hoje nós temos um politicamente correto, nós temos uma forma de tratar as crianças com muito medo que elas fiquem traumatizadas ou que elas deixem de nos amar, quando na verdade o nosso papel aqui não é de ser amada por essa criança. Amor é uma escolha, é uma decisão, e ela não tem maturidade para escolher ou decidir nessa fase da vida. O que ela precisa efetivamente é ser direcionada nessa construção de caráter, de personalidade, enfim. E aí eu me lembrei de um texto que eu li há algum tempo, chama 10 maneiras fáceis de se construir um delinquente. E eu quero compartilhar com vocês. A fonte foi uma lista preparada pelo Departamento de Polícia do Houston, lá no Texas, nos Estados Unidos. E diz o seguinte: comece na infância a dar tudo o que o seu filho quer e fazer tudo aquilo que ele quiser. Assim, quando ele crescer, ele acreditará que o mundo tem a obrigação de lhe dar o que ele deseja. O segundo item diz o seguinte:
Quando ele disser nomes feios, ache graça. Isso fará com que ele se considere interessante. Terceiro item. Nunca lhe dê orientação religiosa. Espere até que ele chegue aos 18 anos para que ele decida por si mesmo. Quarto item. Apanhe tudo o que ele deixar jogado, livros, sapatos, roupas e tudo mais. Faça tudo para que ele aprenda a jogar sobre os outros todas as responsabilidades que efetivamente eram dele na vida. Discuta com frequência na presença dele. Assim, não ficará muito chocado quando o lar se desfizer mais tarde. Dê-lhe todo o dinheiro que ele quiser. Nunca deixe ele ganhar o seu próprio dinheiro, porque terá ele que passar pelas mesmas dificuldades que você passou. Satisfaça todos os seus desejos de comida, bebida e conforto. Negar pode acarretar frustrações prejudiciais. Tome partido dele contra vizinhos, professores e policiais. Todos têm má fé e má vontade para com teu filho. Nono item. Quando ele se meter em alguma encrenca, dê essas desculpas. Nunca consegui dominá-lo. E o 10º item. Prepare-se para uma vida longa de desgostos. É o seu merecimento por todo o trabalho que você teve com o seu filho. É uma lista forte, né, gente? É uma lista pesada, mas que efetivamente eu vejo que nós temos conduzido as nossas crianças dessa forma. Então, que nessa manhã possamos refletir e entender o que é que nós estamos deixando para esse mundo. Que ser humaninho é esse que nós estamos criando? Que pessoa nós desejamos construir para essa humanidade que vai recebê-los no futuro? Será que nós temos sido conscientes e críticos do nosso papel enquanto pais, enquanto educadores? Ou será que nos é muito conveniente deixar a criança o tempo todo no celular, na televisão e deixar ela ser criada por ela mesma? Porque educar cansa, educar é difícil, mas é preciso. A gente precisa colocar limites enquanto a gente ainda pode. Enquanto eles ainda não têm força e fala suficiente, sabe? Pensamento crítico e articulado que vem na adolescência, que eles acham que eles sabem tudo e que você é um boçal, porque você nunca viveu nada na vida. Então, que nessa manhã a gente possa refletir sobre o nosso papel enquanto pais e educadores dessas crianças que estão tão sozinhas e abandonadas na sua grande maioria. A segunda situação que eu vivi era uma criança de uns 6 ou 7 anos que disse que não tinha amigos nenhum e que o celular era a coisa mais importante para ela no mundo. O celular não pode ser a coisa mais importante de ninguém na vida. É claro que eu me comunico com vocês, que a gente se relaciona nessas manhãs através do celular, né, que é onde eu faço a minha gravação. Mas esse não é um foco da importância. O meu foco de importância é você que está aí do outro lado e de como que a gente pode construir as nossas vidas e reverberar no mundo algo muito melhor do que nós temos agora nesse momento. Então, que nessa manhã a gente possa refletir sobre isso. Quero orar por você.
Senhor Jesus, que nessa manhã as pessoas que estão ouvindo essa palavra, elas possam refletir sobre o papel delas enquanto educadoras, enquanto líderes das suas próprias crianças, de jovens, enfim. Que elas possam, Senhor, inserir regras e limites, porque é tudo isso que uma criança efetivamente precisa, que essas regras, limites e direcionamentos sejam cheios de amor, de compaixão e de acolhimento, porque uma criança efetivamente precisa disso. Fica conosco, Senhor, tirando toda a culpa, todo o medo e toda a frustração de nós mesmos, que nós possamos fazer a diferença nas crianças que estão ao nosso redor. Fica conosco hoje, agora e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que você tenha um ótimo dia.